Nesse vídeo, nós iremos abordar o conceito de onda de matéria, que foi proposto por de Broglie, mas antes disso nós precisamos entender o conceito de partícula e de onda. Bom, a palavra partícula vem do latim e é o diminutivo de partes, que significa parte ou porção, e na física faz referência às menores porções de matéria, ou seja, a matéria em quantidades discretas. Lembre-se, isso referente à física clássica, obviamente. Já a palavra onda, ela vem do latim unda, que significa água em movimento. Porém, na física, as ondas representam energia em trânsito, sem carregar matéria. Nas ondas, a energia se propaga de maneira contínua. Em 1864, Maxwell propôs a unificação dos efeitos elétricos e magnéticos nas chamadas quatro equações de Maxwell. E nessas equações, ele descreve a luz como sendo a propagação de ondas eletromagnéticas. Em 1887, houve a verificação experimental dessas equações e, desde então, a comunidade científica aceitou amplamente o conceito de luz como sendo uma onda eletromagnética. No início do século XX, dizia-se que haviam apenas dois problemas não resolvidos na física. Um deles era a radiação de corpo negro, que é o espectro de radiação emitido por um corpo negro, e o outro era o efeito fotoelétrico, que é basicamente a emissão de elétrons a partir de uma chapa metálica, quando há a incidência de luz. O físico Max Planck já havia proposto uma solução, entre aspas, puramente matemática para o primeiro problema, que consistia basicamente na quantização, ou seja, uma propagação em quantidades discretas da luz. Porém, como essa explicação contradizia a teoria clássica do eletromagnetismo, acreditava-se que essa solução não representava a realidade. Isso viria a mudar, em 1905, quando Albert Einstein propôs uma explicação para o efeito fotoelétrico que revolucionaria os conceitos de onda e de partícula da física de sua época. Basicamente, sabia-se que ondas de baixa frequência, ainda que em alta intensidade, não conseguiam remover elétrons de placas metálicas, enquanto ondas de alta frequência, ainda que em baixa intensidade, removiam os elétrons facilmente. Einstein propôs que a energia da luz, neste caso, estaria distribuída em pacotinhos de onda, aos quais denominou quanta. Esses pacotinhos teriam uma quantidade discreta de energia, que seria proporcional à sua frequência. Ou seja, um quantum de alta frequência possui mais energia do que um quantum de baixa frequência. Lembrando que para arrancar elétrons de um determinado material, há uma quantidade mínima de energia necessária. Se os quanta de determinada frequência de luz não possuem essa quantidade de energia, os elétrons não serão arrancados, não importando a intensidade da luz, pois aumentar a intensidade da luz só aumentaria o número de pacotes, mas não a energia individual de cada pacote. Contudo, a distribuição de energia de maneira discreta é uma característica corpuscular, ou seja, de corpúsculos, de partículas. Logo, esses quanta de energia, na verdade, podem ser descritos como partículas de luz, e essas partículas são denominadas fótons. Essas partículas não possuem massa ou carga, e essas outras características serão abordadas mais para frente nesse vídeo. Interessado inicialmente em paleografia e história, de Broglie passou a estudar os trabalhos de Henri Poincaré, por influência de seu irmão Maurice, que era físico. Apaixonou-se pela física e mais tarde, acompanhando as ideias de Max Planck e Albert Einstein, buscou uma base racional para analisar o conceito de quantum de luz, ou como vimos anteriormente, o fóton. Em sua tese de doutorado, intitulada Pesquisa sobre a Teoria dos Quanta, de Broglie propôs que uma onda deve estar associada à propagação de todos os corpúsculos materiais. Ou seja, tal como as ondas apresentavam um comportamento corpuscular, analogamente, os corpúsculos também deveriam apresentar um comportamento ondulatório. No passado, a natureza ondulatória dos raios-x havia sido confirmada por meio dos experimentos de espalhamento em sólidos cristalinos. Analogamente, em 1927, Clinton Davidson e Lester Jammer lançaram elétrons lentos em um alvo de níquel cristalino. A dependência angular da intensidade dos elétrons refletidos foi medida e foi verificado que havia um padrão de difração semelhante àqueles previstos para os raios-x. Classicamente, como o elétron era pensado como um objeto pontual, parecia um absurdo supor um comportamento diferente daquele previsto pela mecânica clássica. Entretanto, não há possibilidade de explicar a ocorrência de um efeito de interferência usando aquele modelo pontual. Logo, para a gente poder entender o que ocorre com essa partícula, nós poderíamos tentar observá-la no momento em que este comportamento ondulatório ocorre.
Todavia, ao dispor de instrumentos de medição, o que observamos é o exato comportamento corpuscular previsto pela física clássica, ou seja, não ocorre padrão de interferência algum, como se de alguma forma o elétron soubesse que está sendo observado. Porém, não há nada de mágico aqui. Isso ocorre pois, para que um elétron se torne detectável, um fóton deve interagir com o mesmo, e isso invariavelmente irá causar uma interferência no sistema. Essa interferência, exigida pela observação, é o chamado efeito observador, e é uma característica inerente à própria natureza da observação. Em outras palavras, nós não podemos observar a natureza sem interferir na mesma. Outra maneira ainda mais interessante de entender a natureza da observação é através do princípio da incerteza de Heisenberg, que postula que há uma quantidade medível de incerteza presente em qualquer sistema quântico. Mais especificamente, esse princípio afirma que é impossível saber com exatidão o valor de duas grandezas diretamente relacionadas, por exemplo, a velocidade e a posição. Matematicamente, a quantidade de incerteza de uma das variáveis é inversamente proporcional à da outra. Por exemplo, quanto maior for a precisão da velocidade de um corpo, maior será a incerteza em relação à sua posição. Lembrando que isso não tem nada a ver com os instrumentos ou métodos empregados, mas sim com a própria natureza da observação e da ciência. Sabemos então que, por consequência do princípio da incerteza, para sistemas quânticos não é possível determinar com precisão infinita os futuros estados, tal como nós fazíamos na mecânica clássica. Logo, há uma série de medidas possíveis para tal sistema, e a probabilidade de obtermos cada uma dessas possíveis variáveis observáveis é fornecida pelo estado quântico do sistema. A evolução do estado quântico no tempo é fornecida pela equação de Schrödinger, que matematicamente é um tipo de equação de onda. A solução da equação de Schrödinger para um determinado sistema recebe o nome de função de onda, que dá origem à dualidade onda-partícula. Porém, vale lembrar que a onda da função de onda, no entanto, não é uma onda no espaço físico, é uma onda em um espaço matemático e abstrato. Logo, podemos dizer que as partículas, na verdade, podem ser representadas como campos de matéria, que se propagam de maneira semelhante a ondas, e quando há a medição e a inevitável interferência no sistema, irá ocorrer o chamado colapso da função de onda, onde toda essa superposição de estados irá dar lugar a um único estado aleatoriamente assumido. Resumindo o campo de matéria a uma região muito pequena do espaço, que é a partícula observada. Ao aplicar as equações de de Broglie e compará-las aos resultados observados, o modelo de onda de matéria se mostra coerente ao ser capaz de realizar com sucesso diversas predições. 5 anos depois de enunciar sua teoria, de Broglie foi nomeado vencedor do Prêmio Nobel. Tamanha foi a sua importância para as diversas teorias físicas que surgiam na primeira metade do século XX. Hoje, entende-se bem o conceito de onda de matéria na física, e as equações de de Broglie são amplamente aplicadas para explicar os mais diversos fenômenos. Retomando o exemplo do fóton que abordamos no início do vídeo, se tentássemos utilizar a teoria clássica para explicar o fóton, uma vez que o mesmo não tem massa, também não possuiria um valor de momento linear, uma vez que o momento, classicamente, é definido em função da massa. Todavia, com a equação de de Broglie, é possível calcular com facilidade o momento de uma partícula com massa zero, bastando conhecer o comprimento de onda e aplicando a conversão com a constante de Planck. Quanto às ondas relacionadas aos corpúsculos, sabemos que o comprimento das mesmas é inversamente proporcional à massa, ou seja, para objetos macroscópicos, o comprimento de onda é desprezível. Porém, lembre-se, ele não é nulo. As ideias de de Broglie podem causar estranheza a princípio, porém, a confirmação de suas previsões nos revela algo sobre a própria natureza da realidade, de forma que os conceitos de onda e matéria se misturam e a ideia de um universo determinístico parece ceder mais e mais a um universo probabilístico. Por fim, lembrando as sábias palavras de Newton, se podemos ver longe, é porque nos apoiamos nos ombros de gigantes. Obrigado.